Agora na Rádio Brasil, entrevista. E hoje aqui no programa nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito aí da diferença entre tique, toque ou simplesmente hábito. O que será que diferencia um do outro? E é por isso que eu convidei a doutora Lelis Lehmann, que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, tem experiência, isso é muito interessante, olha, ela tem experiência no atendimento infantil e adulto de pacientes com toque. E também atende em consultório em São Paulo, na Vila Mariana, e faz atendimento online. Então é alguém que entende do assunto e vai nos ajudar. Doutora Leila, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo, e com você? Olha, eu confesso que eu estou melhor agora porque eu estou curiosa para aprender um pouquinho mais a respeito desse tema, que faz parte do dia a dia, não tem como a gente fugir disso, né? Exato, tem uma incidência muito alta, faz parte sim. Doutora, então vamos lá. Muita gente ligando aqui, dizendo assim, a minha filha tem toque, o outro falando, olha, tá difícil. Então, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, tem diferença entre aquele tique nervoso, o toque, e algumas pessoas têm algum hábito? Tem diferença? Tem diferença. O toque, ele é um transtorno mental considerado grave. E o que é transtorno? Transtorno é aquilo que vai transtornar a vida da pessoa, ou seja, vai gerar um sofrimento. O toque é um transtorno caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. No caso do tique, de hábitos, não, é diferente. Um tique, ele é involuntário. Eles são movimentos involuntários, pode ser movimento motor ou pode ser vocal. Quando a gente tem um tiques em quantidades muito grandes, por um período grande de tempo, a gente pode estar falando de uma síndrome chamada de síndrome de Tourette. E o hábito, ou uma mania normal, digamos assim, é normal a gente ter hábitos, né? Por que a gente acaba tendo hábitos? Para a gente organizar a nossa vida, então para a gente ter uma rotina. Os hábitos ou as manias, elas podem vir para facilitar a nossa rotina. Então você, por exemplo, pode ter o hábito de organizar sua mesa antes de começar a trabalhar. Isso é para facilitar. Agora, uma compulsão é diferente. Então, eu sinto a obrigação de fazer a compulsão. É diferente. Vamos explicar a diferença de obsessão e compulsão, pode ser? Por favor, porque muita gente confunde, não é? Sim. O transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, então ele é caracterizado pela presença desses dois aspectos. As obsessões. O que é obsessão? São pensamentos, imagens ou impulsos que eles são recorrentes, eles são persistentes, eles são indesejados e eles são intrusivos. Então eles invadem a mente da pessoa que tem TOC e eles vão causar uma ansiedade, um sofrimento muito acentuado. Como, por exemplo, a pessoa que tem preocupação muito grande de se contaminar, ou que tem algum conteúdo violento, acha que vai agredir alguém, ou dúvidas em relação à orientação sexual da pessoa. Tem também alguns conteúdos de pensamentos supersticiosos. Por exemplo, a pessoa achar que não pode usar uma cor, senão vai causar azar, ou não pode ver uma letra ou um número que pode acontecer alguma coisa de ruim, entre outras obsessões. Aí, essas obsessões, como elas geram uma ansiedade muito grande, a pessoa acaba desenvolvendo alguns comportamentos para lidar com elas. Ou ela vai evitar, por exemplo, ir a algum lugar público, porque ela acha que vai se contaminar, um banheiro público, ou ela acaba criando alguns pensamentos para neutralizar aquela obsessão que é ruim, ou ela desenvolve aquilo que a gente chama de compulsões. As compulsões são comportamentos repetitivos ou atos mentais. Aí, como acaba sendo mental, às vezes é mais difícil da gente enxergar. Mas, por que a pessoa faz essas compulsões? Porque ela se sente forçada a fazer para aliviar aquela ansiedade ou sofrimento que o pensamento, que as obsessões causam. Então, por exemplo, quando a pessoa precisa lavar as partes do corpo 30 vezes cada parte do corpo, ou quando ela verifica muitas e muitas vezes se ela fechou a boca do fogão, ou se ela precisa alinhar as coisas na mesa dela de uma maneira que às vezes ela nem sabe explicar o porquê, mas ela sente que tem que ser assim. Ou quando ela precisa repassar, pode ser atos mentais também, as compulsões mentais. Então, de rezar. Então, rezar, por exemplo, 30 vezes uma Ave Maria, se eu vejo uma grávida, senão eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim, ou repassar uma cena na cabeça dela. Então, as obsessões é diferente das compulsões também, porque a obsessão é involuntária, é indesejada, ele simplesmente vem na cabeça da pessoa. A compulsão, não, ela é voluntária, as compulsões são claramente exageradas, e normalmente elas não têm uma associação com aquilo que a pessoa acha que está evitando.
Entendi. E isso é muito interessante que você está dizendo, doutora, porque foi o que você falou. Vou dar um exemplo. Eu chego aqui na rádio e arrumo a minha mesa. É um hábito que eu tenho de organizar. Agora, se tem que ficar assim, a caneta do lado esquerdo, meu estojo do lado direito, isso já pode ser considerado um toque? Ou não? O que a gente precisa ver? Se, por exemplo, se você não coloca a caneta do lado esquerdo, se você tiver um pensamento de que se eu não fizer isso, algo de ruim vai acontecer, a gente precisa prestar atenção. Tá. Se você leva muito... também características do toque que a gente precisa considerar para diagnosticar como toque, essas obsessões e compulsões, elas vão tomar muito tempo, então, no mínimo, a gente considera 1 hora no dia. Tá. Elas vão gerar um prejuízo na vida social, então, na vida familiar, então, muitas vezes acaba tendo problema. Na vida acadêmica, então, muitas vezes, tem pacientes que deixam de estudar na parte profissional. Então, você acaba se atrasando, deixa de repente, fazer a sua entrevista porque você precisa arrumar a mesa daquela forma que você acha que tem que ser. Tá. E eles vão causar um sofrimento. Se você organiza a sua mesa e se você deixar de fazer isso em algum determinado dia porque estiver atrasada, e isso não te gera um sofrimento, então provavelmente não é toque. Agora, se te gera um sofrimento, se toma tempo, se gera prejuízo, aí sim a gente pode talvez estar falando de um toque. Tá. Outra coisa, você disse, né? Tem gente que tem mania de lavar a mão 30 vezes. Aí a pessoa cheguei no shopping, tranco o carro. Aí eu volto lá e falo, será que eu tranquei o carro? Aí a hora que chega, tá andando lá, fala, eita, será que eu tranquei o carro? Isso também já é algo que a pessoa precisa de ajuda ou não? Vamos olhar, se acontece uma vez, eventualmente, provavelmente não. Agora, se isso acontece com frequência, eu fico em dúvida, será que eu levantei freio de mão? Será que eu tranquei o carro? Aí eu volto e confiro uma vez. Tá. Vou embora. Normalmente a gente se convence, o nosso cérebro entende e a gente põe no automático, tranquei o carro. A pessoa que tem toque, ela ainda vai continuar com aquela dúvida e ela é um pouquinho intolerante àquela dúvida, então ela vai conferir mais de uma vez, 2, 3 vezes. Aí sim a gente já começa a prestar atenção. Porque começa já a interferir na vida da pessoa. Então, às vezes, você tinha um compromisso no shopping, você se atrasa porque você foi, conferiu, chegou no elevador, ainda assim, volta a dúvida, volta a obsessão e você volta a conferir de novo. Então, aí a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Tá, isso acontece muitas vezes também quando a gente sai, né? Ah, vou trabalhar e tranca a porta de casa. Aí às vezes você chega no elevador e fala, sabe que eu tranquei? Volta. Eu falo isso, doutor, porque eu faço isso, mas a hora que eu vejo, eu ponho a mão lá, trancou, beleza, aí eu venho sossegada. Aí você fica tranquila. Tá. A pessoa, você conferiu uma vez e ficou tranquila. Uma outra pessoa que tem toque, ela pode ter conferido 2, 3, 5 vezes, mas ainda assim a obsessão, ela pode voltar e dizer que, porque assim, o toque, ele é traiçoeiro. Tá. No início, conferir 3 vezes basta. Depois, 3 vezes já não é suficiente, então eu preciso conferir 5, sabe? Então, cada vez mais, a obsessão, ela vai dar um jeito de te fazer ter que conferir, de achar que tem que conferir mais vezes. Então, a compulsão, ela vai aumentando. Tá. Se a gente não começa a trabalhar diretamente nela, né? Entendi. Olha, nós temos um ouvinte dizendo aqui que ele é muito organizado, mas ele gosta de organizar as coisas na casa dele. Então, na casa dele, tudo tem que ser impecável. E claro, você não vai chegar na casa dos outros e vai falar, deixa eu arrumar uma almofadinha aqui. Quem tem toque faz isso. Deixa eu só arrumar o quadro aqui. Ele sente um incômodo. Então ele quer dizer assim, se é normal, ele é organizado. Eles consideram uma pessoa organizada. É normal ou tem que ter um limite? Olha, se não trazem prejuízo, se você não tem prejuízo, isso não toma muito tempo da sua rotina, aparentemente está sendo para o seu benefício. Agora, o que precisa prestar atenção? Se tem alguns pensamentos, alguma obsessão que diz que se você não organizar a sua casa daquela maneira, se alguma coisa pode vir a acontecer. Tá. Se acontece de ter muitos desses pensamentos, então é importante procurar. Mas aparentemente, pelo que ele disse, é só em casa. A pessoa que tem toque não consegue manter só em casa. Ela vai abranger, às vezes ela vai disfarçar no trabalho, então é normal eles terem compulsões no trabalho, mas eles sentem vergonha e acabam disfarçando. Mas é raro, assim, ter só em um lugar. Então, se não está comprometendo a vida da pessoa, se não está trazendo sofrimento, não se trata de toque. Tá, isso é muito importante. Então, para a gente poder definir aqui o toque, é o que nós estamos falando aqui, é aquela compulsão, é aquela obsessão e que muitas vezes passa do limite, a pessoa precisa de ajuda. Já o tique é um padrão de comportamento, muitas vezes repetitivo e involuntário, a pessoa não faz aquilo porque quer, né? Exato. Então, no tique,
a gente não vai... Essa é uma característica que vai diferenciar o tique da compulsão, que é o ritual, né? Tá. No tique, a gente vai ter esse movimento motor ou a vocalização, que, por exemplo, eu piscar os olhos, está sendo involuntário. No toque, na compulsão, eu até posso piscar os olhos, então, mas me vem uma cognição, vem um pensamento. No tique a gente não tem a cognição. Na compulsão eu tenho. Então eu tenho um pensamento de que se eu não pisco o lado direito 10 vezes, o lado esquerdo 10 vezes, alguma coisa de ruim vai acontecer com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho. Eu tenho essa cognição, esse pensamento. No tique eu não tenho. É não intencional. Tá. Então a pessoa simplesmente pisca os olhos. Na compulsão, eu pisco, porque se eu não piscar, então alguma coisa de ruim acontece. É muito sério isso. E como que é feito? O tique, então, ok, é algo que não vai... pode ser que incomode o outro, mas a pessoa não faz aquilo por mal, né? Não, mas o toque incomoda muitas vezes quem está perto e a pessoa não faz por mal, então ela precisa de ajuda. Certo. Ela precisa de ajuda, o toque, ele tem um tratamento muito... A gente percebe nos estudos que leva muito tempo entre a pessoa perceber os primeiros sintomas e procurar tratamento. Então, ela leva muitos anos, a gente está falando de anos, em que ela sofre, sendo que a gente tem tratamentos muito eficazes. O tratamento para o toque vai ser através de duas linhas, através da parte da medicação, então, um tratamento medicamentoso, que é feito normalmente com antidepressivos, e quem vai receitar essa parte de medicação é o psiquiatra, que vai fazer toda a análise do caso da pessoa. Então, além da medicação, a gente tem a psicoterapia. Em relação à psicoterapia, a gente tem uma terapia que se chama terapia cognitivo-comportamental, ou também conhecida como TCC. Ela é considerada uma terapia de primeira linha para o toque. O que é isso? É a terapia mais indicada, ela é a mais eficaz para o tratamento desse transtorno. Só para o ouvinte entender, a TCC ela tem uma premissa de que, assim, a forma com que a gente interpreta uma situação gera uma emoção em nós e, consequentemente, um comportamento. E, muitas vezes, a forma com que a gente está interpretando alguma situação pode estar distorcida. Então, como que vai ser o trabalho da TCC para o toque? A gente trabalha em duas frentes. Na frente cognitiva, que é essa relacionada aos nossos pensamentos, imagens, lembranças. Então, a gente vai buscar fazer uma reestruturação cognitiva. Então, a gente vai procurar ajudar o paciente a corrigir essas crenças erradas que ele tem, porque as obsessões, elas estão distorcidas, esses pensamentos, eles estão aumentados, digamos assim, estão exagerados. Então, nosso trabalho vai ser ajudar o paciente a corrigir essas crenças erradas que ele tem, ajudar ele a lidar com incerteza, porque eles têm muita dificuldade de lidar com risco, com incerteza. E também a gente vai trabalhar, então, além da parte cognitiva, a parte comportamental, que vai ser através daquilo que a gente chama de exposição e prevenção de resposta. Na exposição, a gente expõe o paciente àquilo que ele evita. Então, se, por exemplo, você evita encostar numa maçaneta, a gente vai trabalhar para você chegar no momento que você vai conseguir encostar. Ou se você evita usar um banheiro público, ou se a pessoa evita segurar no metrô. Então, a gente expõe ela nesse sentido, sempre dentro do limite dela, nunca é forçado. E também a gente vai ajudar ela a fazer aquela parte de prevenção de resposta, que seria ela se abster de fazer a compulsão. Então, se ela, por exemplo, precisa lavar os pés 50 vezes, a gente começa, a princípio, fazendo uma diminuição. Então, de 50 para quanto ela acha que ela poderia abaixar. Então, e a gente vai fazendo essa diminuição a ponto de extinguir, de não ter mais aquelas compulsões. Então, são essas duas frentes que a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental. É a terapia que mais tem resultado, ela costuma ser breve, ela é muito objetiva, ela vai focar exatamente naquilo que está causando sofrimento hoje para o paciente. Olha, e deve ser um trabalho, eu não digo difícil, mas algo que tanto o profissional, no caso a doutora Lely e o paciente, primeiro a pessoa tem que aceitar a ajuda, né? Exato. Mas eu acho que depois que ela consegue, vamos colocar aqui entre aspas, se livrar disso, a qualidade de vida melhora 100%, né? Com certeza, com certeza. Esse é um ponto muito importante, sabe? Porque em transtornos psiquiátricos, raramente a gente fala de cura, mas a gente fala exatamente isso, que a gente pode eliminar os sintomas. A gente não fala de cura porque a gente não consegue garantir que daqui 15 anos não volta algum sintoma, mas a gente consegue proporcionar exatamente isso, uma qualidade de vida muito boa. Então, a pessoa que tem o toque, ela não tem qualidade de vida. E através do tratamento, a gente consegue proporcionar isso. Certo. Olha, 9h37. Doutora, uma ouvinte nossa ligou aqui, ela falou assim, ela tem
mais de, né? Ela falou, tô na faixa dos 80 e a minha filha tem 57. E ela disse que é o seguinte, a filha dela chega, ela fala assim, por que comprou doce para criança? Não vai comprar doce, não vai. Por que isso aqui tá desorganizado? Fecha essa porta, apaga essa luz. Falou que a filha tá deixando todo mundo, tá botando terror. E ela falou, Camila, ela falou assim, ela tem um tique para organizar tudo. Eu acho que já seria mais o toque. Ela falou que ninguém controla ela. Uhum. Então, o que é importante essa ouvinte perceber? A filha dela tem 57 anos. Uhum. Tem que começar a observar, tentar lembrar um pouquinho como que era antes. Normalmente, o toque ele vai começar lá na fase da adolescência. Pode acontecer na infância também, mas é na adolescência. Então, o início após a idade adulta, ele é muito raro. Pode acontecer, às vezes, pode ser por conta de um medicamento que a pessoa está usando, pode ser relacionado a alguma outra doença. Então, tem que começar a ver se ela teve isso já ao longo da vida, porque a gente, às vezes, pode estar falando de uma pessoa perfeccionista. E pode ter aquilo que a gente chama de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Mas aí a gente pode conversar em um outro momento sobre isso. Eu gostei disso. Perfeccionismo. Tem muita gente. Daí, é diferente. E, assim, é muito comum também na população. Só que no toque a gente vai ter muito forte um pensamento. Então, se, por exemplo, é preciso investigar se a filha dela... se ela precisa organizar a almofada no sofá de uma determinada maneira, senão alguma coisa de ruim acontece. Ou se a cortina precisa estar alinhada, os dois lados da mesma forma, senão algo de ruim vai acontecer. Então, é preciso investigar isso. Tá. Se tem algum pensamento anterior que leva ela a precisar organizar e manter as coisas de uma maneira alinhadas perfeitamente. Ai. Bom, eu estou muito feliz. Conseguimos aqui explicar a diferença. O tique é o movimento que às vezes é involuntário, o toque precisa de mais atenção e o hábito é algo que você consegue controlar, né? Posso arrumar aqui, mas sem aquela ansiedade. Doutora... Desde que não comece a trazer prejuízo. Porque isso é muito sério. Mas olha, eu falo que quando o assunto é bom, o tempo faz assim, piscou, acabou. Mas vamos voltar aí um outro dia para falar aí sobre as pessoas perfeccionistas, que tem um lado bom, mas as pessoas sofrem também com isso, né? Exato. O custo de manter esse perfeccionismo é muito alto. É verdade, muito alto mesmo. Bom, eu quero agradecer a sua participação nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigada, eu tenho certeza que muita gente já vai ficar aí mais esperta, vai começar a avaliar o marido, a esposa, o filho, a filha, para que todo mundo tenha uma qualidade de vida. Isso que é importante, né? Exato. Eu agradeço o espaço para a gente estar falando de um tema tão importante e tão frequente. Se a pessoa percebe que tem alguém, leva no psiquiatra, leva no psicólogo, faz o diagnóstico, só para tirar dúvida. Então, muito obrigada pelo espaço e até uma próxima. Até. Uma ótima sexta-feira para você, bom final de semana e mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, igualmente. Bom final de semana. Obrigada. Tchau. Tchau. É isso, conversamos com a doutora Leila Sleiman, que é psicóloga. E é sério, gente, o tique é aquele hábito involuntário, você não faz aquilo por mal. O toque precisa de ajuda, porque é uma compulsão, você não consegue controlar. Já as manias e os hábitos são coisas que a gente faz ao longo do dia, ok? 9h41, vamos para o intervalo aqui no Manhã Brasil. Você está ouvindo Manhã Brasil.